A paz do Senhor, meus irmãos. Seja bem-vindo ao canal EBD Clebson Silva. Eu sou o evangelista Clebson. Estamos juntos aqui reunidos para comentarmos a lição de número 9, né? Lição de número 9, que é intitulada Como vencer as oposições à obra de Deus, né? Então esse é o título da nossa lição, Como vencer as oposições da obra de Deus. A bem da verdade, nós sabemos que nós vivemos em uma batalha, né? Uma batalha espiritual, e precisamos estar atentos às ciladas do inimigo, às ciladas do diabo. Então vamos dar prosseguimento a nosso estudo. O textual da lição, ele se encontra em Romanos capítulo de número 8 e o versículo de número 37, que diz: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É um texto de Romanos capítulo 8 e o versículo 37, que o apóstolo Paulo está escrevendo e falando da certeza da vitória que o crente deve ter, né? Porque Cristo nos amou. A verdade prática, ela diz o seguinte: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Nós sabemos, irmão, que é necessário que a gente acredite de fato em Deus, acredite que Deus ele é poderoso para resolver todo e qualquer problema, né? Porque às vezes tem pessoas que pensam que a luta é maior do que o seu Deus. E tem um adágio muito bem colocado entre os irmãos, é aquele que diz: não diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga ao seu problema que você tem um grande Deus, né? Então, parece até um clichê, mas é muito importante que a gente tenha essa fé, né? Uma fé que possibilita a gente alcançar as vitórias, porque sem fé a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. E nós vamos ver no decorrer dessa lição como o inimigo ele tenta acabar com a nossa fé. Ele tenta destruir a nossa fé. Aí de várias formas e de várias maneiras, né? Nós vamos ver no decorrer dessa lição. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Neemias, no capítulo de número 8, no capítulo de número 4, versículo 8 a 20, depois 1 João, capítulo 4, versículos 4, depois capítulo 5 e o versículo 5. Nós não vamos fazer a leitura para ganharmos tempo no vídeo. Os irmãos já estão acostumados. O objetivo geral da nossa lição, que precisa ser alcançado no decorrer da aula, é o seguinte: destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus, né? É preciso destacar essas medidas, né, que Neemias adotou para vencer a ação do inimigo. Objetivos específicos, o primeiro é ressaltar o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. Então a Bíblia tem algo a falar sobre isso, tem uma receita, né, para que nós possamos segui-la e assim sairmos das batalhas vencedores. O segundo, identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. Observe aqui que o primeiro intento do inimigo é neutralizar a fé, porque um crente sem fé, ele fica desmotivado para estar fazendo a obra de Deus e assim fazendo a vontade de Deus.
E o terceiro é destacar quais armas espirituais Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. Se o inimigo tem arma, o crente também tem. Se o inimigo ataca, o crente ele tem armas de defesa, tem arma de ataque. Tudo isso aqui tem um arsenal para cada crente, para a igreja do Senhor. Como nós já sabemos, nós estamos vivendo em uma batalha, em uma batalha espiritual. E aqui nós estamos vendo que dentro das batalhas espirituais, o que vai vir sempre é oposição. Oposição à obra de Deus, a oposição àquele que Deus chama, é comum na vida de quem é chamado. A gente tem alguns exemplos disso. Observa as oposições, por exemplo, de Davi. Davi ele foi chamado por Deus, mas surgiu um grande opositor, quem? Golias. Golias levantou-se contra Davi, mas a gente observa que a oposição que se fez a Davi, a oposição que surge contra nós, não é para matar, é simplesmente para que Deus projete o nosso nome, é simplesmente para que a gente possa alcançar o milagre de Deus na nossa vida. Falando em milagre, você lembra da oposição que sofreu o cego Bartimeu? Bartimeu, ele sofreu oposição de quem mais ele era para ajudar ele. No entanto, as pessoas mandavam que ele se calasse. A gente vê também, observa a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher também tinha muitos opositores que mandavam, que queriam apedrejá-la. No entanto, ela não desistiu e, motivada pela sua fé, tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada. Então a gente já estamos vendo que a oposição é algo natural e comum na vida do crente. Se o crente ele está fazendo a obra de Deus e não surge nenhuma oposição, é sinal de que alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. A nossa introdução ela diz o seguinte, a lição de número 7 diz o seguinte: na lição 7 observamos como a construção dos muros de Jerusalém provocou uma dura resistência da parte dos samaritanos. Nesta lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Então a gente viu na lição de número 7 que no episódio da reconstrução dos muros, houve uma resistência muito grande por parte dos samaritanos. E a gente vamos ver aqui como foi que os judeus conseguiram vencer, se desdobrarem e vencer essa batalha espiritual. Porque ali, irmãos, não era somente uma batalha espiritual, era também uma batalha política, que a gente viu ali que estava acontecendo. A gente vê aqui, irmãos, que vivendo assim em uma batalha espiritual, é preciso que a gente esteja pronto para essa batalha. Não podemos viver displicentes, sabendo que o nosso inimigo ele é muito mais poderoso do que um exército de um grande país. O nosso inimigo ele é invisível, tornando-o assim mais perigoso, tornando-o assim mais ardiloso. Então, e tem o objetivo dele, uma grande arma do inimigo nesses últimos tempos, é mostrar que ele não existe. Ele tenta provar que ele não existe. É uma artimanha do inimigo. E em uma guerra nós sabemos que conhecer quem é o inimigo, a forma que ele ataca, quando ele ataca, quais são as armas que ele usa, é prioridade para quem está numa guerra. Sabendo tudo isso, a gente pode montar uma estratégia de defesa e, consequentemente, de ataque contra as ciladas do inimigo. Como eu já disse, a maior artimanha hoje do inimigo é tentar convencer o homem de que ele não existe e de que o inferno é aqui. Se o inferno fosse aqui, estava muito bom. Onde a gente tem luta, tem, mas todo dia tem provisão, todo dia Deus provê algo para nós. E aqui
não é o inferno, nem tampouco uma antessala do inferno. Então vamos dar continuidade para a gente saber e compreender melhor esta lição. O primeiro ponto da nossa lição, ele diz o seguinte: qual a procedência desses ataques? Qual a procedência desse ataque? 1.1. A Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Então nós sabemos que o inimigo, para tentar impedir o crescimento da obra de Deus, ele levantou ataques contra Neemias, né? Olha só o que é que diz. Ela diz, a Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. O que é que ela diz? A Bíblia diz: não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, né? Então já fica claro aqui, irmão, e evidente, que eu quero chamar a atenção, que o reino demoníaco não é um reino de bagunça, né? Não é um reino bagunçado. A gente observa que existe uma organização com classes, né? Isso mostra aqui uma organização do mundo espiritual, né? Do reino das trevas, com 3 classes de demônio, né? Com a função distinta, né? Com funções distintas. A primeira classe de demônio que a gente observa é os principados, né? São a liderança, né? E as potestades, né? Depois vem as hostes espirituais da maldade. Então isso aqui já deixa para nós aqui uma orientação, que para quem pensa que o diabo, o reino das trevas, é uma bagunça, desorganizado, está iludido. Não. O inimigo, ele sabe que está numa guerra, sabe que está numa batalha, então ele se organiza para vir contra o povo de Deus, né? Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Então a gente observa aqui que quando a gente muitas vezes estaremos lutando, estamos em uma luta espiritual e às vezes estamos lutando contra a pessoa errada, né? Estamos lutando contra a pessoa errada. Na realidade, o inimigo está por trás da ação daquela pessoa. Um exemplo disso é as arenas de toureiro, né? Onde tem aquelas touradas. A gente observa aqui na fotozinha do slide que o touro, ele sempre vai no pano, né? O toureiro está lá balançando o pano vermelho e o touro vai sempre em direção para atingir com grande fúria o pano. Mas na realidade o inimigo não é o pano. O inimigo é quem está por trás do pano. Então muitas vezes nós estamos lutando com alguém e estamos gastando nossa energia no pano, né? Na verdade, o inimigo real é Satanás. E é ele que está por trás das ações dos inimigos de Deus, dos inimigos da obra de Deus, dos inimigos daqueles que têm a chamada para exercer a função na obra de Deus. Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá. Ele tem sido um adversário de Deus e da sua obra, né? 1 Pedro capítulo 5 capítulo 5 e o versículo de número 8, né? O que eu acho aqui interessante é o real sentido da palavra inimigo, né? O inimigo que a gente precisa entender, irmãos, já que já vimos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, o inimigo é de forma espiritual. O inimigo não é aquela pessoa que não deu a paz do Senhor a você na igreja. Seu inimigo não é o seu irmão de banco que muitas vezes não falou com você. Seu inimigo não é aquela pessoa que olha atravessado, por assim dizer, para você. Seu inimigo é Satanás, né? Seu inimigo é Satanás. Eu quero também salientar aqui o que o nosso comentarista da lição ele escreveu, dizendo que Lúcifer é o adversário de Deus, né?
eu quero discordar aqui com toda humildade, mas eu entendo que Satanás é adversário do ser humano. Satanás é adversário da criação de Deus, né? Então, e outra coisa, irmão, Jesus já venceu Satanás na cruz do Calvário. Ele já foi vencido, portanto, agora o Satanás é inimigo dos filhos de Deus, né? Inimigo dos filhos de Deus. Jesus já venceu ele, né? Então, vale salientar aqui que Satanás não é adversário de Deus, ele é nosso adversário. Ele procura atingir a Deus tocando nos filhos, né? Tocando nos filhos de Deus. E a gente observa, irmãos, que o diabo ele tem muita isca, né? Tem colocado muitas iscas na jornada, no caminho daqueles que são chamados pelo Senhor. 1.2. Qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta, né? Qual é a orientação que a Bíblia nos traz? O que é que a palavra de Deus diz para nós? Ela diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Primeiro, são 3 etapas que a Bíblia está falando. Primeiro, ele está dizendo para que possais resistir no dia mau. Eu quero lembrar aos irmãos que o dia mau sempre vem, né? Sempre vem, ou mais cedo ou mais tarde, esse dia mau, ele sempre chega para nós, né? Aí diz mais aqui: tendo feito tudo, né? Tendo feito tudo o quê? Tendo se esforçado, tendo guerreado, tendo lutado. Aí diz aqui: ficar firme. Isso está lá em Efésios capítulo 6 e o versículo de número 13. Então a gente observa, irmãos, que muitas vezes o crente ele pode até perder alguma batalha, né? Tem gente que diz assim: mas irmão Cleber, e crente perde? Crente perde e perde muito, né? Perde muitas batalhas. A guerra não. A guerra sempre vai estar vencida, né? Nós sempre já a nossa luta ela já está ganha, né? A nossa guerra, o final da guerra já está ganho, né? Porque Cristo é quem batalha por nós, né? Então, mais batalhas perdemos diariamente, perdemos batalha e ficamos muitas vezes frustrados, né? As principais batalhas cotidianas que nós perdemos, batalha contra o pecado, nós perdemos, né? Mas, no entanto, temos a quem recorrer e temos alguém que guerreia por nós, né? A saber, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é quem nos ajuda e a nos manter firme, né? 1.3. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. A Bíblia diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Então aqui ele está falando que para vencer o mundo é preciso ter fé, né? Como eu já falei, que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão Cléber, o que é a fé? Está lá em Hebreus capítulo 11, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Que não se viu, mas que se espera. Eu não estou vendo, mas eu espero. Eu tenho a convicção de que vai chegar. Eu tenho a convicção de que existe um Deus que está trabalhando a meu favor, né? A gente observa também na Bíblia que ela vai falar 3 tipos de fé. Ela vai falar da fé, a fé natural, a fé comum, né? Qual é essa fé comum? É aquela fé que eu tenho de que algo vai acontecer amanhã. É aquilo que a gente costumeiramente diz: amanhã eu estarei lá, se Deus quiser. Isso é fé comum, é fé natural. Mas também a Bíblia fala da fé sobrenatural. É através dessa fé sobrenatural que os milagres acontecem. É através da fé sobrenatural que a gente vê a evidência da ação de Deus na nossa vida. E tem também a fé salvífica. É dessa fé que o texto de 1 João capítulo 5 e o versículo 5 está falando. É a fé que vence o mundo, né? A fé que faz você crer que Jesus Cristo morreu na cruz e pagou o preço pelos seus pecados. É dessa fé
que a lição está falando para nós, né? Então vamos lá para o primeiro, número 1, 1.4, né? Nesta luta, as armas devem ser espirituais, né? As armas espirituais atingem, alcançam os reais inimigos, que são os demônios, né? As armas espirituais alcançam os inimigos, que são os demônios. Então a gente observa, irmãos, que a ação do demônio é para tentar destruir a sua fé, né? Com várias armas, de várias maneiras, a gente observa que o intento dele é destruir a nossa fé. A gente observa, lembra de 2 Reis, capítulo 19, quando Senaqueribe invadiu e cercou a Israel, e mandou uma carta para o rei Zedequias, né? E o rei pegou a carta e levou até ao templo de Deus. O que eu quero salientar aqui é a palavra de Zedequias, a palavra deles, que ele tentou acabar com a fé do povo, destruir, ele tentou gerar pânico no meio do povo, mas o rei foi lá e apresentou a Deus, e a resposta de Deus foi imediata, né? Fique sabendo, irmãos, que em toda e qualquer luta você não está só, né? Nós não estamos só. Deus colocou também armas para nós. São 6 armas que fala em Efésios capítulo 6, né? São 6 armas. Ele fala o capacete, Efésios 10, o capacete da salvação, fala do escudo, fala da courada, fala da espada, do cinto e do calçado. Então nós estamos aparentados espiritualmente, cobertos do pé até a cabeça, né? Então vale a pena a gente servir ao nosso Deus. Então o que é preciso para vencer essa guerra? O que é preciso para vencer essa guerra que é espiritual? A primeira arma que Deus nos dá, e Jesus ensinou a manusear essa arma, é a oração, né? A gente observa que em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, nela você vê a arma de ataque, nela você vê a arma de defesa, e nela a gente vê suprimento, porque são 3 elementos para vencer uma guerra, né? Para vencer uma guerra, todo e qualquer soldado, ele precisa sair munido de suprimento, arma de ataque e arma de defesa. E na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina tudo isso. Se a gente analisar bem direitinho essa lição, essa oração, a gente vai ver que nós estaremos munidos contra todas as ciladas do diabo. As armas carnais só nos prejudicam, né? Pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. As armas carnais só faz prejudicar, né? Ou seja, se é uma luta espiritual, se é uma guerra espiritual, né? Então não há por que a gente lutar com armas carnais. Se você, por exemplo, muitas vezes dentro da própria casa, né, um marido, a esposa começa a discutir com o marido, ali é arma carnal, irmão. Ali é arma carnal, porque muitas vezes, não estou dizendo que o homem ou que a mulher são agentes do diabo. Não, eu estou dizendo que muitas vezes dá-se lugar ao inimigo, né? Muitas vezes se abre uma brecha e o inimigo entra e assim consegue disseminar o seu veneno no meio do casal, isso na igreja, no trabalho, aonde quer que esteja, né? A luta é espiritual, né? A luta é espiritual. Lembre disso, que a sua guerra é contra o inimigo, né? Então vamos dar continuidade. O que diz aqui em 2 Coríntios capítulo 10 e o versículo 4, diz que as nossas armas, elas são poderosas em Deus, né? As armas que Deus nos concedeu, ela é poderosa em Deus, né? Você tem aqui o escudo da fé. O escudo da fé precisa você fazer uso dele constantemente, né? Visto que é a fé que o inimigo quer atingir, é a fé que o seu inimigo quer fazer você parar, né? Você parar. O inimigo eliminando a sua fé, ele vai conseguir fazer você parar. Mas precisamos lutar
contra este mal. Segundo ponto, o inimigo procura atingir a nossa fé. É isso que nós estamos falando, né? O inimigo procura atingir a nossa fé. Diz aqui, nós vamos ver agora, irmãos, algumas armas que o inimigo ele usa para destruir a nossa fé. Com que armas ele vai usar? O que é que ele vai fazer para atingir a nossa fé e fazer com que a gente pare? Primeira arma, o inimigo ataca com a arma do desprezo, né? O inimigo vai atacar com a arma do desprezo. Diziam que fazem esses fracos judeus? Né? Que fazem esses fracos judeus? Esse aqui era o inimigo olhando para o muro, o inimigo olhando para a obra que os judeus faziam, e eles começaram a desdenhar da obra que eles estavam fazendo, né? Começaram a desdenhar e dizia: o que é que eles estão fazendo? O que é que eles estão fazendo isso? Né? Vão levantar o muro em um só dia, né? E de fato, em nós mesmos nós não temos força nenhuma, né? Nós não temos força nenhuma. O apóstolo Paulo, ele ressaltou, ele disse que quando estava fraco, aí é que ele está forte, né? Porque o crente sem Cristo, ele é fraco, mas com Cristo, ele é mais do que vencedor por aquele que nos amou, né? Quando o crente se compara com o inimigo, ele está em perigo. Tá aí, irmãos, uma arma que o inimigo tem usado. É a questão da comparação. E nesse mundo virtual e digital que a gente está vivendo, tem uma armadilha que o inimigo utiliza-se dela, chamada redes sociais. Nas redes sociais a gente observa muita gente tentam viver um padrão de vida que não está compatível com a sua renda. Por quê? Porque ele observou alguém que foi em um restaurante uma vez no mês, comeu uma pizza, tirou uma foto e postou, né? Aí coloca-se assim como se desse a entender que a vida daquela pessoa era cotidianamente daquele jeito, né? Cotidianamente alegre, cotidianamente harmônica, né? Coisas interessantes, mas não, irmão. Aquilo ali é só uma foto. E o inimigo utiliza-se disso, e você, quando observa ali, fica olhando direto, olhando, e termina a comparar a sua vida com a vida de outra pessoa. E quando você se compara com o inimigo, aí você começa a estar em perigo, né? Começa a viver em perigo. Você observa que quando os 10 espias disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Isso está lá em Números 13:31, né? Está lá em Números 13:31. Quando Moisés mandou os 10 espias para observarem a terra de Canaã, 9 deles observaram e voltaram com a resposta negativa, porque eles se compararam ao povo da terra. Eles observaram e disseram: olha, não dá para a gente ir contra esse povo, porque somos, olha a visão quem está tendo é o próprio homem, o próprio espia, né? Ele está olhando e dizendo: olha, nós somos como gafanhotos perante eles, né? Eu observo o tamanho da outra pessoa e começo a denigrir a minha própria imagem, né? Começo a diminuir a mim mesmo, né? Isso aí é cilada do inimigo, isso é cilada do diabo. Aí você termina entrando numa depressão, termina desestimulado, termina com baixa estima. Por quê? Porque você se comparou com alguém. Alguém tem aquilo porque Deus concedeu, né? Eu não sei que forma ele conseguiu, mas ele tem. Deixa ele para lá. Você precisa ser feliz com aquilo que Deus lhe deu. Olha o que é que Caleb diz. Mas só que dos 10, 9 traz uma resposta negativa e ele traz uma resposta positiva. Um só. Para a gente ver como é difícil a gente encontrar alguém com estima alegre para cima diante de uma situação difícil, né? Caleb dizia:
certamente prevaleceremos contra eles. O Senhor é conosco, não temais. Está lá em Números 14 e o versículo de número 9. Então todos eles tinham uma visão negativa. Caleb observou e disse: não, nós vamos vencer. Por que nós venceremos? Porque o Senhor é conosco. Né? Esta é a confiança que o crente precisa ter. Né? É a confiança que o crente precisa vivenciá-la na sua vida. Né? E a gente observa que Caleb ele tinha 40 anos. E com 85, ou seja, 45 anos à frente, Caleb está diante de Josué exigindo, né, a sua parte na herança, porque Caleb teve fé, acreditou, ele não se comparou com alguém que estava à sua frente. 2.2 O inimigo ataca com as armas do escárnio, né? O inimigo ataca com as armas do escárnio. Trata-se de uma arma que o inimigo da obra tem usado todo o tempo, e os servos de Deus são tentados a ficarem desanimados. Observa o que aconteceu. Os judeus começaram a construir o muro, né? E os inimigos observaram, disseram: o que é que fazem esses fracos judeus? Porventura vão construir um muro em um só dia? Né? E eles observaram que as pedras que eles estavam fazendo já haviam sido queimadas. As pedras já não tinham mais aquela sustância, né, de uma pedra nova, porque o fogo ele aquecia a pedra e amolecia a rocha. Então eles disseram: olha, se passando por cima do muro uma raposa, com certeza esse muro irá abaixo. Olha só, eles estavam denigrindo, eles estavam tentando escarnecer do trabalho daqueles homens, né, do trabalho daqueles homens. Então eles começaram a denigrir, eles começaram a escarnecer daquilo. Hoje o inimigo tem tentado ridicularizar a igreja do Senhor, né? E o evangelho, falando que são ensinamentos ultrapassados, né? Somos taxados de louco, né? Somos taxados de intolerantes, somos taxados de homofóbico, né? Mas nós sabemos que tudo isso é escárnio do inimigo. Observe que nem mesmo Jesus escapou de ser escarnecido, né? Em Mateus capítulo 20, o versículo 19, disseram que ele chamaram ele de Beelzebul, né? Chamaram a Jesus de Beelzebul. Se chamam, Jesus falou: se vocês estão chamando o pai de família de Beelzebul, quanto mais aos seus domésticos, né? Mateus 10, 25. A gente observa, irmãos, que quando Jesus foi crucificado, tem um fato muito interessante que a Bíblia nos mostra, que quando Jesus foi crucificado, ele também foi escarnecido, né? Tanto pelo ao homem que estava crucificado ao seu lado, né, à sua direita, e o outro à esquerda, né? Um escarnecia dele, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, né? E alguém zombava de Jesus. E observa aqui, tem um fato muito interessante que acontece no Calvário nesse momento. A Bíblia fala que Jesus teve sede e deram a ele uma bucha, um isopo com vinagre, né? Agora é um fato interessante: por que tinha vinagre no Calvário?
Qual era o intento de ter vinagre ali na hora da crucificação no Calvário? Pois bem, para quem não sabe, dentro da cultura romana, e Roma que dominava a região nessa época, né? Dentro da cultura, eles tinham os sanitários coletivos, né? Sanitário coletivo ali era tipo uma bancada ali, e cada um fazia as suas sentava-se em cima daquela banca e cada um fazia a sua necessidade fisiológica ali sentado, um ao lado do outro, né? E à frente, aos pés, passava ali um tipo de riozinho, um riacho, né? Produzido também um riacho fabricado. E esses homens tinham ali uma bucha, né? Uma buchazinha de ísopo. Eles pegavam ali, que eles se higienizavam, eles se limpavam com aquela bucha, né? E ao lado, em cima de uma coluna, essa buchinha que eles se limpavam, eles colocavam num balde, que era para outra pessoa também utilizá-la depois. E esse balde estava cheio de vinagre, né? Estava cheio de vinagre. E porque naquela época já se entendia que o vinagre podia ter alguma ação antisséptica, né? Aí agora, imagine só, eu acho que você já deve estar fazendo a ligação, né? Esse baldinho de vinagre, o que é que ele estava fazendo ali na hora da crucificação, né? Para justamente isso que você está pensando, escarnecer de Jesus. Você imagina, Jesus pediu água e lhe colocaram uma bucha com vinagre sujo, né? Escarnecer, isso aí é o limite do escárnio. Ali Jesus se inclina a cabeça, depois que é colocada essa esponja na boca dele, ele recusa-se a tomar esse líquido da esponja e inclina a cabeça e diz: está consumado, né? Então, somente aqui para uma colocação, para que a gente entenda bem melhor o que Cristo sofreu por nós. 2.3. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa, né? Para a imensidade da tarefa. Vamos lá. O inimigo chama a atenção para a imensidade da tarefa. Vivificarão dos montões de pó, as pedras que foram queimadas, né? É o que o inimigo está dizendo. Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Ele está mostrando a dificuldade que é a obra de Deus. Ele está dando uma ênfase maior à chamada que Deus tem. Observe aqui que Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa, recusou-se ir, mas depois entendeu que Deus iria com ele. Na realidade, quem faz a obra de Deus é Deus, né? A obra tem um dono, a obra é de Deus. Se é Deus quem vai fazer. Deus, quando falou com Moisés, mandando que ele fosse ao Egito para libertar o povo, Moisés disse: Senhor, quem sou eu para que vá ao rei do Egito e faça isso? Senhor, Deus falou com ele: eu serei contigo, né? Eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Isso está lá em Êxodo capítulo 4 e o versículo de número 12. Então, não se surpreenda se Deus mandar você fazer algo e até mesmo você olhar para si e ver que não tem capacidade. Deus não chama capacitados. Deus chama e capacita. Deus capacita aqueles que Ele chama, né? Então, vamos dar prosseguimento. 2.4. O inimigo usa os boatos e mentiras, né? Os samaritanos espalharam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei, né? Ele planejava constituir-se rei. Então, é comum que o inimigo tente destruir
a nossa vida através de boatos, através de calúnias, através de mentiras, né? Eles espalharam contra Neemias, dizendo que Neemias planejava, né, constituir-se rei, né? Então, qual foi a resposta de Neemias? Neemias orava, né? Orava ao Senhor, né? Neemias orava a Deus. Jesus aconselhou aqueles que sofrem acusações mentirosas a alegrarem-se, né? Em Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, Jesus fala e diz, olha, se alegrem quando disserem de você mentindo e disserem todo mal contra você, pois é grande o vosso galardão que está nos céus, né? 2.5 O inimigo usa a arma da astúcia, né? Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém intentavam fazer mal a Neemias. A resposta de Neemias foi: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer, né? A gente observa aqui, irmãos, que quando os inimigos viram que não tinham condição, não tinham como eles pararem a obra, eles intentaram em tirar o foco de Neemias da obra e convidaram eles para irem às aldeias, né? Mas a real intenção deles era destruir Neemias. Vem muito convite atraentes, né? Que à primeira vista parecem bom, porém o propósito é tirar você da posição que Deus lhe colocou, né? Te afastar da obra. O intuito era tirá-lo do foco da obra. O intuito deles era tirar Neemias do foco da obra, né? Muitas vezes vem a ação do inimigo para tentar tirar você do foco, né? Você está ali focado na obra do Senhor, de repente vem uma tempestade, um vendaval, que é para que você pare de fazer aquilo que Deus lhe chamou. Mas estamos aprendendo aqui, né? Deus chamou, vamos concluir e vamos fazer aquilo que Deus mandou fazer. Lembrei de uma vez que Jesus falou com os discípulos, dizendo, vamos passar para o outro lado. Passemos para o outro lado do mar da Galileia. E houve uma grande tempestade e os discípulos temeram. Ué, por que temer se Jesus disse, vamos chegar lá do outro lado? Vamos passar. Se Jesus disse, vamos passar, não se preocupe. Faça tão somente a obra do Senhor, né? 2.6 O inimigo usa como arma as ameaças, né? Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus, né? Então, era comum que eles fizessem isso. E olha que o exército, o povo que tinha em Israel, o povo que tinha em Jerusalém, era muito pequeno. Se viessem guerra contra eles, eles com certeza iriam prevalecer. Porém, Neemias diz, oramos ao Senhor nosso Deus e pusemos guarda contra eles, né? E pusemos guarda contra eles. A ação de Neemias foi primeiro de orar, né? Quando o inimigo faz uma ameaça, a primeira ação do crente é orar, é mostrar ao Senhor. Lembra que eu já falei aqui atrás de Senaqueribe? Senaqueribe, quando mostrou quando mostrou a ameaça, o rei logo disse, olha, essa ameaça não é contra mim, essa ameaça é contra Deus, então eu vou mostrar a ele. E foi lá e orou, e a resposta de Deus foi imediata, né? Então, essas ameaças não devem nos atingir, né? Vamos dar continuidade à nossa aula. Terceiro e último ponto. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? 3.1 Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus, né? Eles venceram porque tinham essa convicção de que estava no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar para se estar. Neemias disse aos seus inimigos, o Deus dos céus
é que nos fará prosperar. Aqui Neemias reconhece, né? Neemias reconhece que é Deus quem faz tudo, né? É preciso que a gente reconheça que é Deus quem age, né? Tolo é aquele que pensa, que muitas vezes sobe no púlpito dizendo eu ganhei alma porque eu preguei, porque eu cantei, o fogo desceu. Não, você não faz nada, você é simplesmente um instrumento nas mãos de Deus, né? É Deus quem faz tudo. Neemias sabia que o Senhor havia enviado para Jerusalém e pelejava por ele. Então a gente tem que ter essa confiança e essa consciência de que somos apenas vasos nas mãos do oleiro, né? O Senhor é quem peleja por nós. Por isso temos a vitória certa. É só depender de Deus. Um exemplo é Moisés, né? Que com a vara, ele dependendo de Deus, ele abria o mar. 3.2. Os judeus venceram pela oração. Neemias era homem de oração, homem de oração. Com frequência lê-se sobre a oração de Neemias, né? Ouve, ó Senhor, nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalat. A gente observa aqui Neemias orando, né? Orando por quem? Pelos inimigos, né? Orando pelos inimigos. Eu ouvi essa semana de um amigo meu, ele falando que muitas vezes a gente está orando, está botando muita gente na frente, né? A gente vai orar por fulano, na hora da oração lembra de fulano, de Beltrano, de Cicrano, e a gente vai ficando para trás, né? Mas na verdade a Bíblia nos incentiva a gente orar, principalmente por aqueles que nos perseguem, né? Orar pelos inimigos. Foi orando pelos inimigos que Jó recebeu vitória, né? Que Jó teve o seu cativeiro mudado. Neemias orava pelos seus inimigos, né? Agora o interessante aqui que a gente estamos vendo em toda a lição é falar sobre Tobias, Sambalate e Gesem. Quem são esses homens? Por que eles têm tanta ênfase, né? A gente vê aqui que Neemias, quando estava lutando contra esses homens, não eram homens comuns, não eram qualquer homem do povo, não. Tobias, ele era um governador de Samaria. Eles faziam parte da cúpula, eles faziam parte da essência dos governos de Samaria. Esse Sambalate, ele era um comandante do exército de Samaria, né? E Gesem, ele era líder do exército das terras além do rio. Então, era um grande poder, era a elite do povo que se opuseram contra Neemias, né? E contra a obra de Deus. 3.3. Também devemos orar, né? Assim como Neemias ele orava, a Bíblia sempre nos instiga a orar, né? Jesus falando que nós devemos viver uma vida de oração, né? Orar sem cessar. Jesus deixou o mesmo ensinamento que nós devemos orar, né? Uma vida de oração, ela pode modificar qualquer intento do inimigo, né? Falou-nos da necessidade, Paulo falou da necessidade de vivermos em oração, usando para isso a parábola da viúva e do juiz, né? Aqui Jesus usando aqui a parábola da viúva e do juiz que era iníquo, né? A viúva ali batendo, até que o juiz observou e disse que ela não deixaria ele em paz, então resolveu atendê-la, né? A Bíblia nos revela a nossa necessidade de vivermos em constante oração, né? Aqui na lição vai ter uma gama de exemplos, né, de oração. Por que devemos orar? Porque a Bíblia nos orienta, né? Orai sem cessar, né? Orai sem cessar, né? E o que é perseverar em oração, né? Primeiro, impedir que alguma coisa nos estove a orar, né? Então,
viver uma vida de oração, orar sem cessar, não significa que você deve dobrar o joelho onde você estiver, não. É viver continuamente, cotidianamente em oração, né? Primeiro, letra C, persistir em orar, ainda que o diabo procure deixar pesada e difícil a oração, né? Porque o inimigo ele vai tentar atrapalhar a sua oração, porque quando você está orando, você está em comunhão com Deus, e o inimigo vai fazer de tudo para que você não consiga essa comunhão com Deus, né? A Bíblia fala também que a gente precisa manter a nossa união com os nossos cônjuges, para que a nossa oração não seja impedida. Está vendo aí como é importante? A discussão que se tem com a esposa dentro de casa, com o marido dentro de casa, é capaz de impedir a sua oração, a sua comunhão com Deus, né? Letra D, é orar até que venha a resposta, né? Quando ele fala orar sem cessar, é orar até que venha a resposta. Jesus orou 3 vezes, Paulo orou 3 vezes, e Elias orou 7 vezes, né? É uma prova, Elias orou 7 vezes. O que eu quero salientar aqui é que essas 3 vezes que Jesus orou, 3 vezes que Paulo orou e 7 vezes, não é o tanto que a gente se deve orar para obter uma resposta, né? Mas é orar até que venha essa resposta, ou seja, é orar sem cessar, é continuar orando. A resposta chegou, continua orando, agradecendo pela resposta que já chegou. Amém? É uma prova de que o Espírito Santo opera em nós. Então é a ação do Espírito Santo que nos comove e nos conduz à nossa oração, né? O Espírito Santo não se preocupa com a posição do nosso corpo na oração. Então, não é pela posição, né? O Espírito Santo ele não está preocupado com que posição a gente vai orar. No entanto, vale salientar que não é para banalizar, né? Visto que o melhor jeito mesmo, a melhor forma da gente orar é de joelhos, né? De joelhos você está reverenciando alguém que é maior, reverenciando quem tem poder no céu e na terra. Então, no entanto, mas se não dá para mim orar, irmão Cleves, de joelho, pode orar sentado. É isso que a lição está dizendo. A posição não é importante, visto que a maior oração foi feita pelo homem que estava seminu na cruz do Calvário, né? E a oração foi curta, né? Ele disse: em tuas mãos entrego o meu espírito, né? Então essa foi a maior oração de todos os tempos, né? Feito por um homem seminu na cruz do Calvário. Então não tem importância se você vai orar em pé, se vai orar deitado, sentado. Ore da forma que a sua capacidade lhe concede, né? Conclusão: Jesus não só nos chama a desfrutar suas bênçãos, mas também nos envolve em uma batalha espiritual, para a qual precisamos de uma armadura e de armas, né? A oração é uma arma, e por meio da oração que colaboramos com o Senhor na execução dos seus planos para o mundo. Então, orar é muito importante e necessário para a vida do cristão, né? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, até a próxima, se Deus assim permitir.